Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 7 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Opa, esse não sou eu, calma aí, esse não sou eu, é claro que você já percebeu. Quer dizer, não sou eu, mas também não sou eu. Isso é inteligência artificial, você já identificou também, não é? Pois é, só que tecnicamente o nome disso é deepfake. Uma matéria publicada pelo Tecnoblog.net há 28 semanas atrás dizia o seguinte: já pensou ver o seu rosto em um vídeo totalmente aleatório? Ou ouvir a sua própria voz dizendo coisas que você jamais diria? Bom, isso é possível com uma tecnologia chamada deepfake, que permite essa manipulação, principalmente em vídeos, de uma forma bastante convincente. Deepfake usa inteligência artificial para trocar o rosto de pessoas em vídeos, sincronizar movimentos labiais, expressões e demais detalhes, em alguns casos com resultados impressionantes e bem convincentes. Para terminar, diz a matéria que essa onda de trocar rostos e pessoas em vídeo não é nova. Mas em dezembro de 2017, um usuário do Reddit chamado Deepfakes deu um passo além. Com ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina de código aberto, ele criou um algoritmo para treinar uma rede neural e mapear o rosto de uma pessoa no corpo de outra, frame por frame. É claro que as coisas evoluíram bastante de 2017 para cá. Esse meu vídeo de apresentação, deepfake, foi bem mal feito, claro, mas eu poderia ter feito quase que de modo a enganar os meus queridos amigos aqui do canal. Na página da DID existem várias formas de pagamento para aumentar a qualidade da produção do deepfake. Por exemplo, aqui no modo avançado, vemos que pela bagatela de 299,99 centavos de dólares, você pode ter, digamos, um deepfake perfeito. Mas também existe outro plano aqui que eles nem colocaram o preço. É o chamado empreendimento. O preço aqui é vamos conversar, planos personalizados. Certamente é muito maior do que 299 dólares e 99 centavos por mês, não é? Isso só os poderosos podem pagar. Mas quem seriam os poderosos interessados nisso e por quê? Bem, agora eu vou dar um pequeno corte para um órgão do governo norte-americano chamado SOCOM. Você certamente já ouviu falar, né? SOCOM, por assim dizer. Trata-se do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Em inglês quer dizer United States Special Operation Command. Ou então USS ou COM, ou então SOCOM. SOCOM é o Comando Combatente Unificado encarregado de supervisionar as várias operações dos comandos de forças especiais que fazem parte do Exército, da Força Aérea, da Marinha e dos fuzileiros navais, também das Forças Armadas, todas as Forças Armadas dos Estados Unidos. O comando é parte do Departamento de Defesa. O USS ou COM está sediado na base da Força Aérea MacDill, em Tampa, na Flórida. A ideia de um comando unificado de operações especiais teve suas origens após a Operação Eagle Claw, uma das desastrosas tentativas de resgates de refém da Embaixada Americana em Teherã. Isso aconteceu em 1980, depois que o Shah Reza Pahlavi foi defenestrado e a revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini se deu. Então o Irã passou a ser uma república islâmica. E aí então sequestraram os americanos e a embaixada, e uma força especial foi criada para resolver o problema e não deu certo. A investigação que se seguiu, presidida pelo almirante James Holloway,
Terceiro, um chefe aposentado de operações navais citou a falta de comando, controle e coordenação interserviços como fatores importantes no fracasso daquela missão. Desde a sua ativação em 16 de abril de 87, então, o Comando de Operações Especiais tem participado de muitas operações, desde a invasão do Panamá em 1989 até a atual guerra global contra o terrorismo. A SOCOM conduz diversas missões secretas e clandestinas, tais como a ação direta, reconhecimento especial, contra-terrorismo, defesa interna e estrangeira, guerra não convencional, guerras psicológicas, assuntos civis e operações de combate a drogas. Cada ramo tem um comando de operações especiais e é o único capaz de executar suas próprias operações, mas quanto às diferentes forças de operações especiais, quando elas precisam trabalhar juntas para uma missão, o SOCOM torna-se o comando componente comum da operação, em vez do comando de um ramo específico das Forças Armadas do país. Ou seja, é a força especial, especialíssima e especialmente criada para ser especial. Entenderam, né? Complicado, mas dá para entender. É o núcleo, o cérebro, digamos assim, das operações conjuntas. Bem, mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? E o que tudo isso tem a ver com o deepfake? Uma matéria publicada hoje no The Intercept, do nosso querido amigo Verdivaldo, lá nos Estados Unidos, começa dizendo o seguinte: o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOCOM, responsável por algum dos empreendimentos militares mais secretos do país, está se preparando para conduzir propaganda na internet e campanhas enganosas usando vídeos online deepfake, de acordo com documentos federais analisados pelo Intercept. Os planos que também descrevem o hacking de dispositivos conectados à internet para espionar, a fim de avaliar a suscetibilidade de populações estrangeiras à propaganda, surgem em um momento de intenso debate global sobre campanhas de desinformação, tecnicamente sofisticadas, sua eficácia e a ética do seu uso. Deve ser a SOCOM. Só um minutinho. Muito bem, desculpem a nossa falha. Bem, lá pelas tantas a matéria, uma matéria muito longa, diz o seguinte: embora o Comando de Operações Especiais tenha coordenado por ano operações de influências estrangeiras, essas campanhas enganosas passaram por novos escrutínios. Em dezembro, o Intercept relatou que a SOCOM havia convencido o Twitter, violando suas políticas internas, a permitir uma rede de contas falsas que espalhavam notícias falsas de precisão duvidosa, incluindo uma alegação de que o governo iraniano estava roubando os órgãos de civis lá no Afeganistão. Embora a ofensiva de propaganda baseada no Twitter não usasse deepfakes, os pesquisadores descobriram que os contratados do Pentágono empregavam avatares gerados por aprendizado de máquina para dar às contas falsas um certo grau de realismo. Muitas contas, muita gente falando, comentando sobre o roubo de órgãos de civis no Afeganistão por parte do Irã, e quando se foi ver, né, era tudo falso, era tudo contas falsas, robôs, por assim dizer, mas com um ar de veracidade. Só que isso evoluiu bastante depois. O documento de capacidade atualizado provavelmente revela que a SOCOM deseja aumentar esses esforços de fraude na internet com o uso de vídeos deepfake da próxima geração, não dessa geração atual. Um método cada vez mais eficaz de gerar falsificações de vídeos digitais realistas usando aprendizado de máquina. As forças especiais usariam essas imagens falsificadas para gerar mensagens e influenciar operações
por meio de canais não tradicionais, acrescenta o documento. Embora os deepfakes tenham permanecido amplamente como fonte de entretenimento e pornografia, o potencial para aplicações mais terríveis é real, diz o Intercept. O potencial para aplicações mais terríveis é real. No início da invasão russa da Ucrânia, um deepfake de má qualidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenava que as tropas se rendessem, e isso começou a circular em canais pela internet. Considerações éticas à parte, a legalidade de deepfakes militarizados em um conflito que permanece uma questão em aberta. Não é abordada no documento da SOCOM. Assim como nas campanhas de desinformações governamentais estrangeiras, os Estados Unidos passaram os últimos anos alertando contra potente ameaça à segurança nacional representada pelos deepfakes. O uso de deepfake para enganar deliberadamente, alertam regularmente as autoridades governamentais, pode ter um efeito profundo desestabilizador nas populações civis. No nível federal, no entanto, a conversa girou exclusivamente em torno da ameaça que os deepfakes fabricados no exterior podem representar para os Estados Unidos, e não o contrário. Documentos de contratação relatados anteriormente mostram que a SOCOM buscou tecnologias para detectar campanhas de internet aumentadas por deepfakes, uma tática que agora deseja lançar por conta própria. Ou seja, até aqui é o seguinte, os Estados Unidos estão alertando para este perigo. No entanto, o núcleo de inteligência das suas operações de espionagem, contra-espionagem, sabotagem, etc. e tal, a SOCOM, é que está encampando, na verdade, o uso, quase que por assim dizer, maciço desta nova tecnologia. Esta é a denúncia do Intercept. Descrito como uma capacidade de próxima geração para assumir dispositivos de internet das coisas, para coletar dados e informações de propaganda local, para permitir a análise de quais mensagens podem ser populares e aceitas por meio da triagem de dados uma vez recebidos. O documento diz que a capacidade de espionar alvos de propaganda permitiria à SOCOM elaborar e promover mensagens que podem ser mais prontamente recebidas pela população local. Em 2017, o Wikileaks publicou artigos roubados da CIA que mostravam ou revelavam uma capacidade aproximadamente semelhante de sequestrar dispositivos domésticos. Você que adora o fato de ter aí uma geladeira inteligente que diz o que está faltando, ou então um aparelho de televisão inteligente, até mesmo um fogão inteligente, cuidado, eles podem estar ali preparando o bote para alguma coisa estranha acontecer na sua vida. Mas calma, ainda não se chegou nisso. A tecnologia por trás dos vídeos deepfake chegou pela primeira vez em 2017, estimulada por uma combinação de hardware de componente barato e poderoso e descobertas de pesquisa em aprendizado de máquinas. Os vídeos deepfake são normalmente feitos aumentando imagens de um indivíduo em um computador e usando análises computadorizadas resultantes para colocar essencialmente um simulacro altamente realista desse rosto em outro. Entenderam? Aí o sujeito então está lá cometendo um ilícito, entrando numa relojoaria, num mercado para saquear alguma coisa e aparece outro rosto, mas de modo perfeito, de modo a ser quase que impossível detectar o deepfake. Pois é isso que está sendo planejado por aí. Uma vez que o software tenha sido suficientemente treinado, seu usuário pode produzir filmagens realistas
de um alvo, dizendo ou fazendo praticamente qualquer coisa. A facilidade de uso da tecnologia e a crescente precisão geraram temores de uma era, ou geram temores de uma era, em que o público global não pode mais acreditar no que vê com os próprios olhos. Bem, eu acho que já dá para entender mais ou menos o que se anuncia por aí. A primeira coisa, claro, é o descrédito total de tudo. Não poderemos mais acreditar no que os nossos olhos veem, nem no que os nossos ouvidos ouvem, claro. E isso quer dizer, então, o sepultamento definitivo da verdade. Isso é inédito no mundo, porque, pelo menos nos 2000 anos que se passaram, nós sabíamos onde estava a verdade. Mas atenção, ainda há a possibilidade, claro, de buscarmos a verdade na palavra de Deus. O problema é que amanhã ou depois, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele, mas não é Ele, entende? É o aquele que se coloca como Ele, ou se faz passar por Ele, passe a nos orientar sobre outras coisas completamente diferentes daquela que está no Evangelho. Bem, você pode dizer, e daí, será que isso vai influenciar pessoas? Bem, é só contar o número de cristãos no mundo. Se daqui a pouco nosso Senhor Jesus Cristo for apresentado pelo SOCOM ou pelo Pentágono, ordenando as pessoas a certas práticas que não estão no Evangelho, a maioria desses cristãos pode sim eventualmente acreditar, porque, afinal de contas, a própria Bíblia vem alertando sobre isso há 2000 anos. Desculpem a redundância. Mas é isso. Vejam, por exemplo, eu vou só citar aqui 2 exemplos. Um está no primeiro livro de João, capítulo 2, versículos 19 e 26. Disse o apóstolo: saíram dentre vós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Já no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5 e 24 e 26, disse Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Aí voltamos à inteligência das coisas, ou melhor, à internet das coisas. De repente, um fogão poderá eventualmente criar um holograma. Já imaginou você ali acordando de manhã e Nosso Senhor Jesus Cristo projetado como um holograma, te dando algumas ordens ou conselhos? Já imaginou? Loucura, loucura, loucura? Isso também é loucura, loucura, loucura. Hallo, guten Morgen. Sie sind diesen Dienstag, den 7. März 2023, auf Knell Professor Belay. Herzlich willkommen.